Pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de controle. Na aula de hoje nós vamos falar sobre controladores on-off e controladores proporcionais. Nós vamos ver que aquilo que nós vamos colocar aqui dentro do controlador, ele vai ser, na sua versão mais simples, um controlador on-off. Depois, o segundo controlador mais simples é o controlador proporcional. Daí, logo em seguida, nós vamos ver controladores com ação integral e, por fim, controladores com ação integral, proporcional e derivativa, que são os controladores PIDs. Esses controladores são o feijão com arroz. Nós vamos ver que a função de transferência desses controladores que nós vamos colocar aqui dentro desse bloquinho C de S. Então, nós vimos as diferentes funções de transferência e o controlador mais simples de todos, e que é uma ótima solução de partida, para muitos casos é suficiente, é o controlador liga e desliga. Se a gente fosse conversar com Deus sobre a gênese do controle, ele ia dizer que no primeiro dia ele mandaria para a Terra e criaria o controlador liga e desliga. Então, na gênese de Deus, controladores liga e desliga foram a primeira criação. Como é que isso funciona, o controlador liga e desliga? O controlador liga e desliga, ele é muito fácil de entender e é o controlador que a gente usa na caixa d'água. Então, se nós olharmos aqui, o controlador liga e desliga, nós temos uma chave de nível baixo e uma chave de nível alto. Isso no circuito está acionando a bomba. Quando o nível estiver baixo, liga a bomba. Aí começa a alimentar a água no tanque e o nível começa a subir, até chegar o momento que o nível atinge o nível máximo. Quando ele atinge o nível máximo, a bomba desliga. E desligando a bomba, não entra mais água no sistema. Daí o que acontece? Você começa a consumir água, então nós temos água saindo do sistema, sendo consumido. Aí o nível que estava lá em cima, ele começa a descer, até chegar um momento que o nível chega no seu limite inferior e a bomba volta a ligar. Por isso esse é o controlador chamado liga e desliga, porque quando ele estiver aqui em cima o nível ele desliga, quando ele estiver aqui embaixo o nível ele liga. Então é o controlador liga e desliga. É comum você ainda, nesses controladores liga e desliga, colocar também mais uma chave de segurança, no caso da caixa d'água aqui embaixo. Nessa chave de segurança, então, quando o nível do reservatório, que fica lá embaixo, for muito baixo, ele não permite o acionamento da bomba e do sistema. Então, o controlador liga e desliga, ele é o controlador mais simples de todos. Ele é o controlador, ele tem as seguintes características. Ele é simples, fácil de entender, ele tem também uma instrumentação muito simples. Então, a instrumentação dele é muito simples. Por que é uma instrumentação simples? Ela é simples tanto em termos de medição. Professor, eu preciso de um nível contínuo. Eu preciso só de chave de nível. Diga. eu acho que tá travando o teu áudio de vez em quando. Não sei se só comigo, né? Para mim também às vezes trava um pouco. Vocês preferem ir para o mconf? Então, ela permite, então, uma medição simples. Os medidores são chaves de nível, no caso, que podem ser simplesmente capacitivos, pode ser boias e coisas do gênero. E ainda mais simples em termos de atuador. O atuador é muito simples. Normalmente, o que é caro numa malha de controle é o atuador. O atuador seria a válvula de controle ou o acionamento de bombas.
No caso, eu não tenho que regular nada a velocidade da bomba. Ela simplesmente vai precisar do acionamento da bomba através de um relé. Então, se usa um relé para acionar a bomba e não há necessidade de regular nenhuma velocidade de bomba. Para regular a velocidade de bomba é necessário inversores de frequência, o que tem custo adicional. Se eu for usar uma válvula de controle, tem o custo da válvula de controle. O controlador liga e desliga é muito simples nesse sentido, porque ele não tem necessidade nenhuma de um atuador especial, com níveis especiais. Ele tem simplesmente dois estágios. O estágio ligado e o estágio desligado. Então, essa é a estratégia de controle mais barata de todas. Então, ela é muito simples, muito fácil de configurar. Ela também é fácil de configurar porque você tem que colocar os limites. A configuração é o limite superior e inferior. E o inferior. Não tem necessidade maior de ajuste nem nada. Mas então, se tudo é lindo e maravilhoso, então poderíamos ficar com isso? Não. Por quê? A grande desvantagem dela, a desvantagem é que a variável que eu estou controlando, ela fica oscilando, a CV oscila dentro de uma faixa. Dentro de uma faixa. Ela não fica num valor específico, ela fica dentro da faixa. No caso do tanque, seria assim, ó. Esse aqui seria o limite inferior, nível inferior do tanque. Quando atingir o nível inferior, liga a bomba. Bomba ligada. No que a bomba está ligada, o nível começa a subir. Então o nível sobe, 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 sobe. Quando atinge o nível superior, a bomba desliga. Nesse momento aqui, a bomba desliga. Então aí nós passamos para o nível bomba desligada. Aí nós temos a bomba desligada. E aí nós atingimos o nível máximo. O ruim é que se eu quiser a variável num valor fixo, não tem. Ele vai estar operando dentro de uma faixa. Liga e desliga, liga e desliga. Então a variável controlada, ela fica oscilando dentro dessa faixa. Ela fica oscilando dentro da faixa. Para muitos sistemas, isso não é bom. Eu diria que é para a maioria dos sistemas industriais, nós não queremos esse tipo de oscilação. No caso da bomba, no caso da caixa d'água, não é nenhum problema. No caso de um controle de temperatura, de um termostato, também não é um problema muito grande. Inclusive, esse é o sistema usado para, por exemplo, controle de temperatura de um ar-condicionado. Ele é um esquema liga e desliga. Ele também pode ser refinado da seguinte forma. Imagina que eu tenho um refrigerador aqui. E esse refrigerador, eu vou querer agora controlar a temperatura dele. Eu posso, inclusive, combinar dentro desse meu refrigerador dois atuadores diferentes. Então, esse aqui é um refrigerador, eu quero, digamos, acompanhar, seria uma estufa de microalgas. E essa estufa de microalgas, as microalgas gostam de trabalhar ou de viver numa temperatura entre 27 graus e 30 graus, digamos. Então, 27 seria o limite inferior e 30 graus o limite superior.
Então, eu não preciso manter em 29 graus. Ela trabalhando nessa temperatura 27 a 30, está tranquilo, ou 25 a 30, ou uma faixa específica. Eu posso usar 2 ligas e desliga nesse sistema. Eu posso usar, quando eu estou no verão, a temperatura tende a ficar mais elevada que 30 graus, o que vai ligar é o refrigerador liga. E no inverno, a temperatura tende a ser abaixo de 20 graus. Aí, normalmente, o que eu vou ligar, quando a temperatura está aqui embaixo, vamos chamar aqui essa região, eu vou ligar o aquecedor. Eu ligo o aquecedor. Ligar o aquecedor. E aqui em cima eu ligo o refrigerador. Ligo o compressor ou o refrigerador. Então aqui a gente liga o compressor. E aí então o que a gente tem? A gente tem faixas liga e desliga. Nesse caso, o sistema ele é mais sofisticado, ele é composto por 2 conjuntos de liga e desliga. No primeiro conjunto, então, quando a temperatura passa dos 30 graus, ele liga o compressor. Daí começa a cair a temperatura. Aí eu tenho uma faixa intermediária aqui, digamos 29 graus, que é quando eu pego e desligo o compressor. 29, vamos pôr 28. 28 graus. Então, aqui eu desligo o compressor, desligo o refrigerador. Então, eu posso fazer algo mais sofisticadinho, usando 2 atuadores. E eu posso ter uma outra faixa aqui, digamos, azul, que é a faixa de desligar o aquecedor. Daí nessa faixa aqui eu desligo. Eu desligo o aquecedor. Então, por exemplo, num dia mais frio, digamos que a temperatura esteja aqui assim, ela começa a cair. Caiu. Ligou o aquecedor. Do que ligou o aquecedor, a temperatura começa a subir. Ele mantém ligado, a temperatura vai subindo, subindo, subindo. Quando ele chegar nesse nível da linha pontilhada, ele desliga. E aí a temperatura começa a cair ao longo do dia, tal. Chegou no limite inferior, ele... E assim por diante. Já no verão, ele faz assim, ó. A temperatura estava baixa, chegou em 30 graus, liga o compressor. Ou seja, liga o refrigerador. No que liga o refrigerador, começa a cair a temperatura, cair a temperatura, cair a temperatura. Quando chega na linha tracejada vermelha, desliga o compressor. Aí a temperatura começa a subir de novo. Liga, desliga, liga, desliga. Certo? Esse seria um controlador liga e desliga com 2 atuadores independentes, um para aquecer e outro para refrigerar. A gente vê que nós temos 2 faixas de liga e desliga. A faixa de operação do compressor é essa aqui, e a faixa de atuação do aquecedor é essa aqui. É algo simples, inclusive nós temos lá no laboratório, nós compramos um refrigerador velho, e aí pegamos esse refrigerador velho, que o compressor estava funcionando, o refrigerador estava funcionando, colocamos um controlador liga e desliga da Novos, com 2 faixas, nós tivemos que setar essencialmente essas faixas, e quem
quem liga e quem desliga em cada uma dessas faixas. Então é uma configuração simples, não há necessidade de investir numa potência intermediária. Com ela você consegue, então, com baixo custo, fazer uma automação barata, simples, só tem a desvantagem que a grandeza vai ficar oscilando dentro da faixa. No verão, vai ser na faixa de cima e no inverno na faixa de baixo. Essencialmente isso, certo? Então, se eu posso trabalhar com variáveis controladas numa faixa, ou seja, se essa oscilação não for crítica para mim, esta é a solução mais adequada como solução de controle, porque é barata, é simples, é fácil de configurar, o investimento de atuadores é baixo, o investimento de sensores é baixo, então é a solução recomendada. Entretanto, quando eu não posso trabalhar numa faixa, quando a faixa não me satisfaz, eu sou obrigado a usar outros tipos de controladores que nós vamos ver. Não é o controlador proporcional, o PI e o PID. Só para vocês terem uma ideia, num reator de polimerização, esse tipo de solução não me basta. Por quê? Um reator de polimerização, se a gente pegar o poliestireno cristal é um polímero que parece um cristal, tipo para fazer aquelas taças de cristal, tipo cristal, que são usadas muitas vezes no final do ano, que ela fica parecida com um cristal de vidro. É um plástico bem translúcido, ainda faz o barulhinho aquele do plic-plic, quando você bate nele, você ouve o barulhinho, plic-plic. Esse é o poliestireno cristal. E uma das grandes características que o poliestireno cristal tem é a sua transparência. E só para vocês terem uma ideia, o controle de temperatura desse reator, que produz o poliestireno cristal, não pode variar mais que 0,02 graus, porque isso afeta a qualidade do produto e cria pontinhos pretos naquele polímero cristalizado ali. Ninguém vai querer comprar uma taça dálmata, cheia de pontinhos pretos. Então, aí, nesse caso, a variação de temperatura máxima permitida está numa faixa bem pequena. Então, eu tenho que ter o controle de temperatura não numa faixa, mas o controle de temperatura em cima de um valor e uma pequena variação, tem que ter uma baixa variabilidade, porque isso vai afetar a qualidade do meu produto. Então, nesses casos, um controlador liga e desliga é inconcebível. E para a maioria dos sistemas, ele acaba sendo inconcebível. Certo? Vou dar mais um exemplo para vocês. O controlador liga e desliga é o que tem no refrigerador de vocês em casa. A maioria dos refrigeradores tem sistema liga e desliga. Inclusive, quando o refrigerador é velho, quando o compressor do refrigerador desliga, ele parece que baixou um santo. Daquela tremedeira, daquela desligada assim, daí... Foi quando o compressor desligou. Daí a temperatura começa a subir dentro do refrigerador, até chegar à temperatura superior que o compressor volta a ligar. Esse é o princípio também de funcionamento da maioria dos ar-condicionados. Ele fica oscilando numa faixa. Mas vocês seguramente já ouviram falar no refrigerador ou no ar-condicionado inverter. O ar-condicionado inverter, ele tem como propaganda que há uma redução no consumo de energia de até 40%. Ar-condicionado inverter.
Então, a maioria dos ar-condicionados tradicionais é liga e desliga. Mas o ar-condicionado inverter, ele tem inversor de frequência, ou seja, o compressor ele não para de funcionar. O inversor de frequência, ele é utilizado para alterar a velocidade de rotação do compressor. E aí nós temos o controlador liga e desliga. Claro que nesse caso o custo é mais caro, porque tem que ter um inversor de frequência. O compressor não fica no estado liga e desliga, que era o atuador mais simples. Tipicamente um ar-condicionado inverter, com inversor de frequência, custa em torno de 60%, 70% a mais que um ar-condicionado liga e desliga. E a propaganda normalmente é 40% de consumo a menos de energia. Por que essa propaganda diz que é até 40% e não diz 40% garantido? Porque depende muito de quem está usando o ar-condicionado. E por que o consumo de energia é menor? O consumo de energia é menor porque, essencialmente, nós temos um controle melhor de temperatura. Inclusive, recomendo que o ar-condicionado fique na temperatura de 23 graus. Com 23 graus, você tem uma menor diferença de temperatura para o meio ambiente, né? E uma menor perda de calor para o meio ambiente. Um ar-condicionado no modo liga e desliga, o 23 é o limite superior do ar-condicionado. Então, com o inverter, a oscilação de temperatura é assim, ó. Essa linha vermelha que estou fazendo aqui, que é a temperatura, e aqui é o tempo. E quando o ar-condicionado ele é liga e desliga, o 23 não representa o set point, mas o limite superior. E aí ele vai ficar numa faixa de 23 a 21, 23 a 21, e 21 já começa a ter uma maior diferença de temperatura para o meio externo, o que faz com que ele perca mais calor para o meio externo e o que faz com que ele trabalhe mais para tirar esse calor de dentro da sala, jogando esse calor para fora. Além disso, o que acontece? Normalmente, você acaba setando a temperatura mais baixa, porque você quer que o limite superior dela seja agradável para você. E isso faz, então, que tu aumente 2, 3 graus em relação ao que seria recomendável. Isso faz com que, então, você perca mais calor. Além disso, você acaba fazendo o ajuste da temperatura usando o quê? O casaquinho, a camisa de manga comprida para fazer o ajuste de temperatura. Então, você está resfriando demais a sala do que você precisa, porque o limite superior está na temperatura que você quer, mas o limite inferior vai ocorrer dentro da sala e você tem que estar preparado para esse limite inferior. E o fato de a média da temperatura ficar abaixo dessa temperatura que seria agradável para você, faz com que haja um aumento de diferença de temperatura para o meio externo, que faz com que haja um aumento da perda de calor. E esse aumento de perda de calor, ou de adição de calor do meio externo para dentro do sistema, que tem que ser removido pelo ar-condicionado, faz com que você gaste muito mais energia para trabalhar com esse sistema liga e desliga. Resumindo, o ar-condicionado inverter, se você setar a temperatura próxima do limite 23, 24 graus, o ar-condicionado inverter efetivamente tende a fazer uma redução no consumo de energia elétrica da ordem de 20% a 30%, com certeza,
chegando até 40%. Mas se você colocar o set point de temperatura em 18 graus, não vai fazer diferença nenhuma entre o inverter e o ar-condicionado liga e desliga, porque o compressor vai estar sempre ligado. E o compressor sempre ligado, ele vai gastar o máximo de energia elétrica. Certo? Então, esse é um ponto importante. Se você é calorento demais, não vale a pena investir num ar-condicionado inverter, porque ele não vai trazer redução do consumo de energia. E, por outro lado, você é uma pessoa que não é calorenta demais, o inverter paga em termos de energia elétrica, porque o controle dele vai manter a temperatura da sala mais próxima do agradável a você, com uma redução significativa no consumo de energia. Existe, além dessa economia de energia devido à termodinâmica, devido à transferência de calor, melhor dizendo, também tem o fato de, toda vez que o compressor sai do estado desligado para o estado ligado, ele gasta um pouquinho mais de energia. Mas isso é pouca coisa frente ao tempo que fica ligado. Então, não é esse acionamento do compressor, devido à inércia dele e no fato dele ligar, que vai fazer ele gastar mais energia no modo liga e desliga do que no modo com inversor de frequência, que ele nunca desliga, mas ele mantém-se rodando numa velocidade adequada, fazendo com que o sistema sempre retire o calor necessário para manter a temperatura sem oscilação. Certo? Então, vocês estão vendo que um controlador, então, permite que eu consiga reduzir o consumo energético, no caso do ar-condicionado, melhore o ambiente de trabalho, porque a temperatura não fica oscilando, então melhora a qualidade do produto, no caso do ar-condicionado, a qualidade do ambiente, gasta menos energia e, então, justifica investir em controladores melhores, nesses casos, certo? E aí nós vamos ver o primeiro desses controladores. Antes de eu passar para o controlador proporcional, eu vou verificar se vocês têm alguma dúvida. Alguma dúvida aí? Vamos à história dos controladores. A história dos controladores PIDs. Na realidade, a história dos controladores PIDs está fazendo mais de um século, praticamente. Se vocês olharem, os controladores foram fundamentais para a Revolução Industrial. O controlador que permitiu que a máquina a vapor pudesse funcionar, a máquina a vapor revolucionou a indústria. Né? E a máquina a vapor, de James Watt, foi o responsável pela Revolução Industrial. A indústria 1.0 surgiu, a industrialização teve espaço, melhor dizendo, com a máquina a vapor. E a máquina a vapor, então, só foi possível devido a um engenho mecânico, uma engenhosidade mecânica do James Watt, que era um controlador proporcional de pressão da máquina. Porque se não tiver o controle adequado da pressão da máquina a vapor, ela explode. E se tiver pouca pressão, ela não consegue movimentar nada. Pressão demais, ela explode, e pressão de menos, ela não movimenta nada. Então, a pressão de vapor dentro e gerado pela máquina a vapor, ela é crucial para o funcionamento de uma máquina a vapor e, consequentemente, é crucial para a indústria ou a revolução industrial. E aí se desenvolveu um controlador mecânico que
que foi um dos primeiros controladores que foi desenvolvido pelo ser humano, mas era um controlador mecânico, certo? Então, se vocês olharem a história da máquina a vapor e a história dos controladores, vocês vão ver que esse controlador da máquina a vapor foi um dos primórdios. Mas a indústria de processos, ela surgiu no início do século passado, praticamente. Baseado fortemente a indústria de processos com cunho de petróleo, com cunho de processamento de petróleo e, essencialmente, a engenharia química de uma forma mais ampla, surgiu no final do século XIX, início do século XX. E aí, no caso, os sistemas eram mais complexos que a máquina a vapor em si, e que controladores mecânicos, que foram o que marcaram o início dos controladores, esses controladores mecânicos já não serviam. E aí a indústria de processos, focada fortemente por causa do petróleo, ela começou a trabalhar com sinais pneumáticos na transmissão do sinal. Então, a transmissão do sinal, em termos de controle, em termos de informação chegando, ela era totalmente pneumática. E o controlador proporcional pneumático, seguindo lá as ideias que foram plantadas com controladores mecânicos proporcionais, fizeram com que o pessoal desenvolvesse em 1919, a gente está falando de um século atrás, praticamente, pouco mais de um século, nós estamos em 2020. Em 1919, entrou no mercado, a invenção foi em 14, e entrou no mercado comercialmente em 19. O primeiro controlador pneumático proporcional. Aproximadamente 10 anos depois, foi inserida a ação integral. Controlador PI, com ação integral. Praticamente 1929. O mundo estava quebrando as bolsas em 1929 e a ação de controladores integral, controlador PI, praticamente veio ao mundo. Na verdade, ele surgiu em 20, mas entrou no mercado de forma comercial em 29. E uma década a mais, lá pelos idos de 1939, o mundo estava à beira da Segunda Guerra Mundial, veio o próximo passo, que é os controladores com ação derivativa. O controlador PID pneumático veio ao mundo. Vocês veem que o tempo, praticamente, até a entrada de mercado de um produto por outro produto e assim por diante, foi de 10 anos. Hoje em dia, 10 anos é uma eternidade em termos de colocar alguma coisa no mercado. Hoje em dia, 2, 3 meses é o tempo para colocar no mercado, muitas vezes, um novo produto. Mas aqui a gente está falando de 10 anos. E aí, em 1942, então 39, o PID estava sendo comercializado de prateleira, digamos assim, mas o controlador PID, nós vamos ver que nós temos, no controlador proporcional, nós temos um parâmetro de ajuste, que é o KP. No controlador PI, nós temos 2 parâmetros de ajuste, que é o KP e o tau-I. E no controlador PID, nós temos 3 parâmetros de ajuste, o KP, o tau-I e o tau-D. Então, nós temos mais parâmetros de ajuste no PID. Então, aqui é o PID, aqui é o PI, e aqui é o proporcional P, que nós vamos ver logo em seguida. Só que
Em 1939, isso entrou no mercado, só que o pessoal não conseguia vender isso aí. Não conseguia vender porque o pessoal tinha 3 parâmetros para ajustar e não sabia como ajustar esses 3 parâmetros. E aí, o que aconteceu? O primeiro método sistemático de ajuste de controladores PIDs foi publicado em 1942. Foi publicado por esses 2 caras, o Ziegler e o Nichols. Sendo que o Ziegler era do setor de vendas e o Nichols do setor de desenvolvimento. Só que o Ziegler tinha que vender o P&D, mas ele chegava para vender o P&D e ninguém queria comprar o P&D porque não sabia ajustar. Então o Ziegler viu que tinha um problema de mercado e ele foi procurar o Nichols para ajudá-lo no desenvolvimento de uma estratégia de ajuste. Porque ele viu que se ele não conseguisse ajustar sistematicamente o controlador PID, ninguém ia comprar aquele controlador PID. E aí vocês estão vendo a importância de trabalhar em conjunto o mercado com a invenção. Não adianta eu ter uma invenção se não conseguir garantir o mercado. Você já deve, inclusive, ter ouvido falar na palavra inovação. Inovação. Eu defino inovação da seguinte forma. Inovação é uma equação em que a gente tem a multiplicação do mercado vezes invenção. Invenção sem mercado, se o mercado for 0, pode ser linda e maravilhosa a sua invenção, que a inovação vai ser 0. Por outro lado, eu posso ter um mercado grande, mesmo que eu tenha uma invenção não grande coisa, mas se ela tiver um grande impacto no mercado, isso vai impactar significativamente em termos de inovação. Então, sempre que vocês forem desenvolver alguma coisa, pensem no mercado. Nunca esqueçam do seu cliente, porque o seu cliente é fundamental para levar a sua invenção e transformá-la em inovação. No caso do Ziegler-Nichols, é um caso bem claro da necessidade de união de quem é responsável pelo setor de vendas, ou seja, de quem conhece o mercado, com quem está desenvolvendo a tecnologia. Sempre entrem e trabalhem em conjunto com esses 2 mundos. Vendas, mercado e invenção. Se vocês fizerem isso, vocês vão ter o que a gente chama de inovação. Inovação é uma palavra na moda, todo mundo quer inovar. Então, para inovar, não basta inventar. Tem que inventar algo que as pessoas queiram. Ou seja, algo que tenha mercado, algo que tenha cliente. Cliente é fundamental. Nós sempre temos que nos perguntar quem é o nosso cliente. No meu caso, vocês são o meu cliente. Então, eu tenho que verificar se eu estou atendendo ou não ao meu cliente. Sempre tem que se ter em mente isso. Certo? Bom, voltando ao controle de processos, eu abri esse parênteses, porque é interessante ver a evolução histórica das coisas. Hoje a gente vive no dia a dia, parece que as coisas caíram do céu, mas tem toda uma sequência histórica. E por trás disso são exemplos bem concretos que nos podem auxiliar no dia a dia. Tirando esse parênteses, então vou voltar a primeiro controlador, que foi a primeira inovação, que foi um controlador
pneumático, então esse aqui é aquele de 1919. Controlador proporcional. O esquema bico-palheta. O controlador, o ganho do controlador era um fiel da balança. Então, aqui tu tem uma pressão, tem outra pressão, então tem um jogo de pressões entre um lado e outro, e o ganho do negócio é o que vai fazer com que aumente a pressão ou diminua a pressão baseado no ganho. Então, no lado tu teria uma diferença de pressão que replicaria o erro. E o outro lado, então, tem uma entrada de ar comprimido que corrigiria esse, abrindo mais ou fechando mais a válvula, que seria para corrigir esse erro. Imagina, ele está falando de transmissão de sinal pneumática. Nós estamos falando de ar comprimido dentro de tubinho. Eu, quando olho um negócio desse, eu acho genial um negócio desse. Porque, imagina, não tinha computador, não tinha circuito, não tinha nada disso que hoje é o nosso sistema. Hoje, para implementar um controlador PI, PID e tudo mais, é simplesmente um algoritmo. Simplesmente são equações matemáticas que eu implemento num controlador digital, no circuito digital. Então, é uma linha de código, essencialmente, e eu estou com um controlador pronto. Mas a gente está falando em 1919, os caras não tinham nem o que comer direito. E mais do que isso, eles não tinham nenhum computador, nem internet, nem nada. Por essa época aqui que também teve a gripe espanhola, aquela, né? Mais ou menos nessa época aqui. Então os caras tinham que ficar em casa e não tinha internet. Então imagine um negócio desse. Tranquilo? Alguma dúvida até aí? Curiosidade? Então, o controlador proporcional, ele vai fazer o quê? O cálculo da ação de controle, o ΔU, que é a ação de controle proporcional, vai ser nada mais, nada menos do que a diferença ΔU proporcional é a ação de controle U que eu vou aplicar na planta, menos um valor de referência ou base, que é o bias. Essa diferença vai ser nada mais, nada menos que o ganho do controlador proporcional vezes o erro. Então, o erro é o que é responsável pela ação de controle. E o quanto de ação de controle que eu vou aplicar, ela vai ser proporcional ao erro. Então, erro maior, maior ação de controle. Erro menor, menor ação de controle. Se a gente fizer a transformada de Laplace disso, simplesmente a transformada de Laplace vai ser o ΔU, vai ser Kp vezes a transformada de Laplace do erro. Certo? Mas vamos ver agora, num exemplo, como é que funciona o controlador proporcional. Então, o controlador proporcional é essencialmente isso. Nós falamos de o erro, o tamanho do erro, o tamanho da variação de ação de controle vai ser proporcional ao tamanho do erro. Vamos entender isso aqui no nosso exemplo simplesinho de tanque. Então, aqui, digamos que nós queiramos controlar o nível desse tanque. Então, nós temos um tanque aqui, nós queremos controlar o nível do tanque, digamos o nível seja aqui. Nós indicamos o controlador, indicador de nível, como um LIC, certo? Ele está atuando em cima dessa válvula, que é a abertura da válvula de alimentação. Abro mais a válvula de alimentação, aumenta a vazão de alimentação,
Aumentando a vazão de alimentação, o nível começa a subir. Fecho a válvula X, que é a abertura dessa válvula, a vazão de alimentação cai, o nível começa a cair. Então, a abertura da válvula, na realidade, é a variável manipulada, mas nós vamos considerar que essa abertura de válvula leva a uma variação de vazão, e daí nós vamos considerar que nós estamos, em última análise, mexendo na vazão. Então, nós vamos usar a vazão como variável de entrada, mesmo que o que a gente esteja mexendo seja a abertura de válvula. Abri a válvula, aumenta a vazão. Fechei a válvula, que a abertura da válvula é X, diminuiu a vazão, certo? Por que nós vamos usar a vazão como base no nosso entendimento? Porque, essencialmente, as nossas modelagens e, essencialmente, os nossos sistemas respondem às vazões que alteram o balanço de massa. A válvula em si serve simplesmente para alterar essa vazão, através de uma alteração da perda de carga. Então, o efeito físico da válvula no processo é uma alteração de vazão. Então, por isso que nós vamos usar a vazão, porque nós vamos trabalhar diretamente com o efeito físico, só por isso. Certo? Então, vamos colocar o nosso controlador proporcional funcionando nesse sistema. Então, aqui nós temos a planta, aqui vai ser a planta e aqui é o controlador. A planta, se nós considerarmos uma função de primeira ordem, esse sistema aqui, a função desse sistema, do tanque, nós vimos, ele vai ser dependente do coeficiente de descarga. Coeficiente de descarga, se a gente considerar 1, só porque é por facilidade. Vamos considerar que o ponto de operação, que nós vamos trabalhar vai ser 5, nosso ponto de partida. Isso representa um nível de equilíbrio de 25 centímetros, porque o modelo estacionário vai ser simplesmente o quadrado da vazão, certo? E se nós substituirmos isso aqui, o quadrado da vazão vai ser 25, então, 25, a raiz de 25 vai ser 5. Então, essa função de transferência aqui, vou considerar que o A seja 2, aí a função de transferência que descreve esse sistema vai ser simplesmente 10, 20S mais 1. Certo? Então, isso aqui é o tanque. Eu vou colocar aqui 10, 20S mais 1. Mas isso aqui é o tanque, né? Fisicamente, é a planta não linear que está funcionando. Mas, para representação do sistema, em termos de função de transferência, seria essa função de transferência de primeira ordem. Certo? Linearizado naquele ponto. Mas o importante é que o controlador vai funcionar com a planta real, que é não linear. Certo? Eu só pus ali a função de transferência só para completar o negócio. E aí eu vou colocar agora as variáveis. Ó. As variáveis são, aqui vai ser o nível de saída, H, e o set point do nível vai ser a entrada. Genericamente, aqui seria a variável y genérica, na notação que nós utilizamos, e aqui seria o y7, na notação genérica. O controlador proporcional vai ser simplesmente um ganho proporcional. É um número, 10, 5, e assim por diante. Tranquilo? Nós não estamos considerando nada de dinâmica aqui no sistema, então nós não estamos considerando nenhuma função nesse caminho aqui de dinâmica, nem de filtragem de ruído, certo? Nenhuma dinâmica associada a isso. Aí nós temos aqui o erro. O erro de T é o quê?
é a diferença entre o valor set point menos o nível medido. Então, esse aqui é de T. Está entrando aqui o valor, é a diferença entre esses dois, é o erro de tempo. Aí o controlador vai gerar o quê? Um delta Fin. Genericamente seria delta una. Em termos de variável genérica. Então o controlador gera uma ação de controle que é um delta, desvio. E nós temos aqui o bias, que a gente vai somar agora, o valor base, que é o Fin 0 ou bias. Fin bias. Bias, base, referência, é o valor base. Em português eu chamaria de base, Fin base. Que no nosso caso vai ser o 5. Que é o ponto onde nós vamos fechar a malha. Nós vamos fechar a malha proporcional, considerando que nós estamos trabalhando em 5. Eu só estou considerando 5 só como exemplo ilustrativo para vocês entenderem o funcionamento. Então, por que eu estou considerando 5? Imagine que eu estou com a malha aberta. Malha aberta seria sem o controlador, malha fechada. Isso aqui, malha aberta seria isso aqui, ó. Eu fecho, eu tiro aqui, ó. Malha aberta daqui, ó. Não estou mexendo, só estou medindo o nível e não estou atuando na válvula. Isso é malha aberta. Então, digamos que o sistema estivesse operando a 5 litros por minuto e o nível de equilíbrio era 25 centímetros. Certo? Aí, neste momento, eu pego e fecho a malha. E coloco como set point 25 centímetros e coloco como valor base de referência para a ação de controle 5 litros por minuto. Nesse momento eu fecho a malha e coloco então o set point igual a 25 e coloco o valor de base 5. Certo? E o nível, então, nesse caso específico, o nível vai estar em 25. 25 entra aqui. 25 menos 25 dá 0, o erro é 0. 0 vezes o Kp vai dar ΔU igual a 0. Somado com Fin igual a 5, vai entrar 5 e vai continuar saindo 25. Se não acontecer nenhum distúrbio nem nada no sistema. Certo? Então, normalmente, quando eu fecho a malha, é interessante usar o valor da variável que estiver aqui naquele instante, se a planta estiver no estacionário, como set point, e o valor que está acontecendo aqui usar como valor base do nosso controlador aqui. O bias ou base da ação de controle. E aí, então, nós vamos então ter o Fin entrando efetivamente na planta. O que é o Fin? O Fin vai ser o Fin base mais o Kp vezes o erro de T. Isso aqui é o delta Fin, que é a saída do controlador. Certo? Genericamente, seria o U de T. O U de T. Genericamente é o U de T. Tranquilo? Então, é assim que o controlador
proporcional vai trabalhar. Ele pega e gera uma ação desse jeito. O quanto ele gera de ação é proporcional ao erro. Quer dizer, se o erro é grande, o erro grande significaria o quê? Digamos que o set point de nível seja aqui. E o nível, efetivamente, no sistema esteja aqui. O erro vai ser essa distância aqui. Ó. Esse é um erro grande. Eu estou distante do valor que eu quero. Então, a ação de controle vai ser grande. Porque eu vou pegar esse erro grande vou multiplicar por Kp, vai gerar uma ação grande. Ou seja, vou abrir bastante a vazão aqui. Ó. Vou abrir bastante a vazão. Vai entrar muita água aqui. Essa muita água vai fazer com que o nível suba. À medida que vai subindo o nível, o erro vai caindo. Aí o erro vai caindo, isso vai fazendo com que a ação de controle caia. Só que, se eu chegar no set point que eu quero, eu não vou ter ação de controle mais. Por quê? Por que eu não vou ter ação de controle mais? Porque a força motriz da ação do controlador proporcional, a força motriz dessa ação é o tamanho do erro. Se eu não tenho erro, eu não tenho ΔU. Eu não tenho ΔFin. Se eu não tenho ΔFin, eu não saio de 5 e vou para o valor que me interessa levar o sistema. Vamos deixar isso mais claro, simulando a nossa planta com um controlador proporcional. Certo? Então, vamos fazer isso considerando que nós queiramos passar o sistema do valor de 25 para 36. Então, meu novo set point é 36. E se nós conhecermos o sistema perfeitamente, a gente sabe que se eu quero 36 centímetros aqui, na entrada eu vou ter que ter 6 litros por minuto. 6 litros por minuto. Terá que ser a entrada. Observe que o controle... Nós não vamos informar para o controle, para a planta, para o sistema, o valor de 6. Nós vamos informar para a planta o valor que a gente quer. Então, vamos simular aqui. Ó. A ideia é a seguinte. Eu estava operando com o sistema em 25, quando eu fechei a malha. Esse era meu set point. E estava acontecendo na planta 5 litros por minuto e eu consegui atingir os 25 centímetros sem problema nenhum. Aí, no instante zero, é o instante onde eu vou fazer a mudança de set point, eu informo ao sistema que eu quero agora trabalhar a 36 centímetros. Esse aqui é o meu novo set point. É o novo set point. Este novo set point, ou novo valor de referência, vai ser a força motriz da malha de controle. Observem que o controlador, através desse mecanismo de retroalimentação, que é um mecanismo magnífico, a retroalimentação é magnífica.
vai fazer com que o sistema saia da onde ele está e vá na direção da onde eu quero que ele esteja. Mas eu não me preocupo em eu setar a ação que leva o sistema. Quem vai fazer isso é o controlador. Eu seto o que eu quero. Eu seto a minha meta. Minha meta é set point de nível 36. A ação de controle, quem vai determinar, ou seja, quem vai ser responsável por dizer o que tem que ser feito para levar o sistema até lá, vai ser justamente o controlador. O controlador que vai traduzir as minhas metas em ações de fato para levar o sistema onde eu quero. É ele que vai fazer isso. E eu não... Ou seja, se eu estivesse operando em malha aberta, eu teria que saber uma curva como essa aqui. Ó. Eu teria que saber essa curva. E teria que saber que o valor final é 6. Mas eu não conheço o sistema totalmente, eu não conheço, eu posso ter distúrbios também entrando, eu não mostrei um distúrbio aqui, mas eu posso ter distúrbios entrando no sistema, eu posso ter uma vazão entrada fictícia aqui. Essa vazão ser um distúrbio, então é um FD. Esse é um distúrbio. Esse distúrbio, ele vai alterar dependendo do valor, porque o que interessa é a vazão total que está entrando no sistema. Então, esse distúrbio vai afetar o valor adequado para a entrada da manipulada. Então, se eu tiver um distúrbio, o valor que vai levar o sistema para o nível de 36 não vai ser mais 6. Por exemplo, se o distúrbio for 1, o valor que vai levar para 36 centímetros de nível vai ser o 5 aqui. Porque o que interessa é o 1 mais o 5 dá o 6, que efetivamente é o que está aqui. Digamos que eu não tenha a medição desse distúrbio ainda por cima, e que ele varia aleatoriamente, o controlador vai tomar conta disso para mim. Eu não vou me preocupar em ficar mexendo nas coisas. O controlador vai fazer isso. Certo? O controlador vai dar conta dessa capacidade de compensar esse distúrbio e levar o sistema para onde eu quero. Ou seja, sair daqui, digamos, levar para cá. Sair de um nível, levar para um outro nível, que é uma mudança de set point. Certo? Isso o controlador vai fazer para mim. Então, quando eu trabalho com o controlador em termos de operação, o que me interessa é esse gráfico aqui de cima, que é onde eu vou setar um novo set point. E quem vai fazer o gráfico aqui de baixo, que é a ação de controle, esse gráfico aqui de baixo corresponde a entrada da planta. Essa entrada da planta está no gráfico aqui de baixo. E a saída está no gráfico aqui de cima. Certo? Então, quem vai ser responsável pela geração da ação de controle embaixo vai ser o controlador. Então, vamos fazer um controlador para vocês terem uma ideia dele funcionando. Vamos colocar um ganho de 0,1. Só para facilitar a nossa vida, vamos considerar que o KP é igual a 0,1. Isso é um KP muito baixo para esse sistema, mas digamos 0,1. Então, a expressão do ΔFin de T vai ser 0,1 vezes o erro. O erro é o Y7 menos o H. Certo? No nosso caso, nós vamos colocar o Y7 36. No instante zero,
o nível é 25. Então, a primeira ação de controle vai ser o quê? A primeira ação de controle, o erro aqui vai ser, então, esse erro 0, instante 0, vai ser 36 menos 25, isso representa 11, que vezes... Então, agora, isso aqui é a minha entrada. Isso aqui multiplicado por Kp, Kp vezes o erro, vai dar a primeira ação, dizendo que o nosso Kp que nós estamos considerando é 0,1. Então vai dar uma ação 1,1. Esse é o ΔU. Ou seja, o ΔU vai ser 1,1. Então o ΔU inicial vai ser... Então, o primeiro valor vai ser 6,1. 6,1. Porque é o bias, que é o 5, mais 1,1 que veio do controlador, do ΔU. 6,1. Então, a primeira vazão vai ser 6,1. Com 6,1, começa a entrar mais do que sai, o nível começa a subir. Então, vamos simular o nível. O nível começa a subir. Está subindo o nível. No momento que começa a subir o nível, a força motriz do controlador proporcional vai diminuindo, porque a força motriz do controlador proporcional é a diferença entre o set point e o valor que está acontecendo na planta. Então, ele vai diminuindo. Eu vou mostrar para vocês que ele vai migrar para o valor 5,3, 5,53. Isso eu vou mostrar agora em seguida. O valor no final vai ser 5,53. Então ele vai sair de 6,1, a ação de controle. (5,53 vezes ao quadrado, 5,5 ao quadrado, tal. Ele vai ficar ali com um valor... Não fiz o cálculo. 5,53 ao quadrado. Vai dar 30,58. É 30. Mais ou menos aqui. Vou fazer um pouquinho mais lento. Certo? Ele vai ficar assim, ó. E aí, ele vai chegar a um erro, o erro permanente. Isso aqui é o chamado offset. Isso aqui é um erro permanente. Isso aqui é um offset. Isso aqui é o offset. Isso aqui é um erro permanente. É o erro quando t vai para o infinito. Ele é diferente de zero. Ou seja, ele tem um erro permanente. Isso aqui, esse erro permanente é chamado de offset. Se eu não tiver esse erro permanente, eu não vou ter ΔU permanente. Isso que vai gerar
deu ΔU permanente. Se não tiver esse erro, eu não botei esse ΔU. Eu não botei o ΔU. ΔU infinito, ele vai ser Kp vezes o erro infinito. Certo? Então, o controlador proporcional, sem erro, ele não sai do lugar. E ele não vai conseguir eliminar esse erro, porque a força motriz dele é o erro. Erro grande, ação de controle grande. Erro pequeno, ação pequena. Erro positivo, ação no sentido. Erro negativo, ação no sentido contrário. Por exemplo, se o nível estiver acima, eu vou ter um erro negativo. Ele vai fechar essa válvula. Entenderam? Então, essa é a ideia. Então, se eu fechar a válvula, o nível vai cair. Então, o erro negativo vai gerar uma ação negativa de diminuição de vazão. Erro positivo, nesse caso, vai gerar uma ação positiva de aumento de vazão. Então, dependendo do sinal do erro, eu vou ter o sentido de abrir a válvula ou fechar a válvula. Certo? Isso o controlador proporcional, a parte proporcional, faz muito bem. Só que ela não consegue eliminar o offset. O único lugar que a ação proporcional elimina o offset é no momento que eu fecho a malha. No momento em que o valor base corresponde ao valor de saída. Somente aí o controlador proporcional vai ter erro igual a zero, offset igual a zero. Ou seja, sem offset. Somente nessa situação. Certo? Professor, Diga. então com esse tipo de controlador nunca vai se conseguir atingir o set point? Nunca vai conseguir atingir o set point. E por isso que Deus, porque Deus fez o seguinte, no primeiro dia ele mandou o controlador liga e desliga, no segundo dia Deus mandou para a Terra o controlador proporcional, e adivinha o que Deus mandou no terceiro dia? Ele mandou a ação integral. A ação integral ela vem com a missão de acabar com o offset. Por isso que normalmente vocês vão ver que os controladores, raramente você vai ter um controlador puramente proporcional. Ele vem na dobradinha PI, proporcional mais integral. Justamente a integral veio ao mundo. Deus mandou a ação integral ao mundo para acabar com o offset. Acabar com esse erro permanente. Se vocês olharem, a ação proporcional não trabalha bem aqui, ó. Mas a ação proporcional ela trabalha bem no arranque. Nesse arranque inicial, a ação proporcional é magnífica. Só que ela vai perdendo força. Aí a ação integral, que a gente vai ver logo em seguida, ela vai acabar com o offset. Certo? Só para nós, antes de entrarmos no terceiro dia da gênese do controle, vamos entender o funcionamento e o equilíbrio do controlador e o ponto de equilíbrio, aquele 5,53 que eu mostrei para vocês, como é que ele surge. Certo? Outra coisa importante é que uma coisa eu não posso errar nunca, o sinal do ganho do controlador. Se eu errar o sinal do ganho do controlador, eu nunca vou chegar no caminho certo. Por exemplo, o sinal do ganho do controlador é o mesmo sinal do ganho da planta. O ganho da planta, nesse caso, vai ser o quê?
vai ser a derivada dessa curva aqui, um ganho é um ganho positivo, certo? Aí o que o controlador vai fazer? Olha, tu quer aumentar o teu nível, tu tem que andar na direção no sentido de abrir a válvula, de aumentar para cá, certo? Para cá aumenta, para o outro lado diminui, certo? Então, o sinal desse cara aqui, que é o ganho do controlador, tem que ser o mesmo sinal do ganho da planta. Ou seja, tem que ter a inclinação, aqui a inclinação é uma inclinação positiva, logo o ganho do controlador tem que ser positivo, certo? Tranquilo? E agora vai ficar claro nessa dedução que a gente vai chegar aos 5,53. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês o 5,53 e vou mostrar para vocês também que se eu errar o sinal do ganho, eu nunca vou fazer com que a curva que descreve o controlador consiga intersectar a curva que descreve a planta. Então vamos por partes. Então aqui é a solução estacionária, tá? Estou mostrando só a solução estacionária, que a gente já sabe, essa parábola, né? Estamos bem bíblicos hoje, falamos da gênese do controlador e parábolas de Jesus. Nós temos uma parábola. Então, nós temos a parábola que descreve a planta e temos a equação do controlador. A equação do controlador é essa aqui, ó. Isso aqui para qualquer instante de tempo, certo? Só que nessa figura aqui, nós estamos trabalhando só com os valores estacionários. Ou seja, só no lugar de... Isso aqui é uma expressão válida para qualquer instante de tempo. Nós vamos particularizar essa expressão para os valores de equilíbrio. Ou seja, em lugar de usar Fim de t, nós vamos chamar de Fim estacionário, de equilíbrio. O bias é o 5, que é onde a gente começou a trabalhar com o sistema. Nós estamos usando no nosso exemplo 5,1, desculpe, 0,1 de ganho. O novo set point é 36. E o valor de equilíbrio, o nível de equilíbrio, vai ser o H de S. Colocando, então, e colocando em evidência o H de S, ou seja, se eu puser esse H de S em evidência, ou seja, eu levo o 5 para o outro lado, o 0,1 para o outro lado, no caso, dividindo, e substituo, não, substituir vem logo em seguida. Eu simplesmente pus em evidência o H de S nessa expressão aqui. Então vai ficar o valor 36 vezes 0,1 dá 3,6. 3,6 com 5 dá 8,6. Mas divididos por 0,1, que vai estar multiplicando, então eu chego a essa expressão aqui, ó. Onde o que está multiplicando aqui na frente do Fim é 1 sobre Kp. 1 sobre Kp. Como o nosso Kp é 0,1, aqui virou 10. Então vamos fazer esse gráfico dessa expressão. Vou pegar esse gráfico aqui dessa expressão. E vamos plotar isso no nosso sistema aqui, nesse diagrama. Vamos plotar isso aqui. Plotar com verde. Esse aqui. Quando Fim é igual a 0, é 86. É negativo, é uma inclinação. Vamos pôr um verde aqui. E vamos fazer essa reta. Tá, essa reta aqui. Então, essa reta aqui, verde, está ilustrada ali. Aí, onde essa reta, ela continua, certo? Mas o ponto de equilíbrio é a solução
desse cara aqui em conjunto com aquele ali. E aí vai dar o 5,53. Que vai ser o Fin final. O Fin final, que é a intersecção desses dois. Ou seja, a gente tem que resolver esse sistema de equações aqui. Ó. É bem simples, nesse caso. Então, nós vamos ter um sistema composto por duas equações. Essa equação, por aqui, que é aquela equação 86 menos 10 F1. E o que descreve o sistema. Isso aqui é a planta. E esse é o controlador. Equação que descreve o controlador. Duas incógnitas, duas equações. Essencialmente, o que a gente vai fazer é substituir essa expressão aqui e aqui dentro. Né? Aí vai ficar F ao quadrado igual a 86 menos 10. F. Aí tem F dos dois lados. Isso aqui vai gerar o polinômio. Uma parábola. Menos 86 igual a zero. Isso aqui tem solução. Que é NP é o 5.3, mas só para essa NP o polinômio lá é 1, o outro é 10 e o último é menos 86. Aí nós temos duas soluções, 5,53, onde é que está a caneta? Nós temos duas soluções aqui, ó. Essa aqui, 5,53, que é o que interessa, e menos 15. Que menos 15 não tem sentido para nós. Então, as duas soluções, a que interessa aqui é o 5,53. Certo? Eu poderia, isso equivale a 5,53, isso equivale a um H estacionário, que a gente determinou 30, alguma coisa, que é 30,58. Essa é a solução, esse é o ponto de equilíbrio, corresponde aos 30,58. Observe o seguinte, o ponto de equilíbrio só vai acontecer, ou seja, só vai ter a intersecção entre a linha verde e o sistema, somente vai ter essa intersecção quando a inclinação aqui for adequada. Imagine que eu estou com um KP positivo aqui e esse sinal menos veio daqui, ó. Então, a troca de sinal ocorreu pela malha retroalimentada, certo? Quem é responsável pela troca de sinal é esse cara aqui, ó.
Então, se eu tiver com um ganho positivo, aqui está negativo, a inclinação negativa é assim, ó. Isso é inclinação negativa. Se a inclinação fosse positiva, seria assim, ó. Isso aqui é inclinação positiva. Inclinação positiva, eu nunca ia intersectar a curva azul. Então, se eu errar o sinal do ganho, eu nunca vou conseguir intersectar a curva. Eu tenho que acertar o sinal do ganho para poder ter a inclinação, para jogar o sistema de controle na direção do modelo da planta, para ele poder intersectar e ter um ponto de equilíbrio adequado. No caso, é um ponto de equilíbrio estável, porque qualquer ponto de partida aqui, o controlador vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Eu sempre vou conseguir, sempre vou convergir para o ponto de equilíbrio. Certo? Porque as inclinações... Mas isso é questão de estabilidade, eu não vou entrar agora. Então, conseguiram entender como é que funciona o ponto de equilíbrio e como a gente determina o ponto de equilíbrio e como é que funciona um controlador proporcional? Vocês têm alguma dúvida em relação a controladores proporcionais? Eles são muito bons, eles são bacanas, eles dão um arranque inicial adequado, mas eles não resolvem um problema. Eles têm offset. E para resolver esse problema, Deus vai mandar para nós no terceiro dia a ação integral. Antes de mais nada, antes de nós partirmos para a ação integral em si, vamos ver, isso aqui é um exemplinho com 2 tanques, um tanque, depois outro tanque, em lugar de ter um tanque só, nós temos 2 tanques. Nesse sistema, aqui é a variável de saída, lá em cima, nossos gráficos vão fazer assim também. Aqui é o Y7, no caso é o nível 7, set point de nível, e aqui a variável de nível, certo? Esse aqui é o erro, e aqui é a ação de controle. Aqui a planta está no manual, ou seja, eu setei a ação de controle. Essa ação de controle provoca essa variável de saída provoca o erro gera a ação de controle na malha fechada. Aqui ele está em malha aberta. Malha aberta não tem a vinculação ação de controle, não tem o fechamento aqui da ação de controle do erro com a ação de controle. Mas quando eu ponho o controlador proporcional, eu vou ter esse fechamento. Então, aqui está em malha fechada com controlador proporcional. Então, vamos lá. Aqui é a ação de controle. Essa ação de controle produz, então, essa saída. Essa saída gera um erro em cada instante de tempo. Então, o erro é simplesmente o nível set point menos o nível que está acontecendo. O nível que está acontecendo é essa linha aqui. Isso aqui é a entrada. Então, o erro, esse cálculo está ilustrado aqui. Ó. Se vocês olharem, é simplesmente essa curva virada, deslocada. Então, esse aqui é o erro. Isso aqui é a entrada do controlador. Então, esse aqui gerou esse aqui, e esse aqui gera esse aqui. Simplesmente é esse erro, o ΔU do controlador, que no caso é o ΔFI, vai ser simplesmente o KP vezes o erro. O erro... Então, se vocês olharem, a ação de controle é idêntica à ação. A ação de controle, o erro está fazendo isso aqui, a ação de controle é igual.
só é multiplicada por uma constante. A ação de controle é essencialmente o erro multiplicado por uma constante. Isso no controlador proporcional. Certo? Então, o que acontece? Se eu alterar o ganho, eu tenho os gráficos aqui. Ó. Ganho menor, ganho maior, ganho intermediário. À medida que eu aumento o erro, o ganho, desculpe, aumento o ganho, nesse sentido aqui, eu diminuo o offset, pode ver que o offset diminui, mas aumenta a oscilação. A oscilação aumenta. Então é essa a conclusão que nós vamos tirar agora. KP aumentando, o offset, que é o erro permanente, diminui. E a oscilação aumenta. É isso que está nesse gráfico aí. Certo? Vamos pôr uma moldura. E agora, vocês teriam alguma dúvida de controladores proporcionais antes de nós ingressarmos no nosso próximo vídeo, no nosso próximo item? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não tem dúvidas.